A janela de transferências internacionais acabou e a direção colorada encerra o seu primeiro ciclo de movimentos no mercado de transferências. 3 reforços chegaram somente nesta sexta-feira e uma saída acabou sendo anunciada. Entre os reforços, um que ninguém esperava. O meia Oscar Romero, paraguaio, que estava sem clube depois que terminou o seu contrato com o Botafogo, agora é jogador do Internacional, com contrato de uma temporada. Também surpreenderam negócios que melaram, que caíram e não saíram a tempo da janela fechar. Thiago Maia fica no Inter e não vai para o Santos após dificuldades do clube paulista de garantir financeiramente o pagamento ao Flamengo. Enquanto isso, Irala, jogador que viria para repor Thiago Maia, também não vem a partir de um desacerto entre os clubes gaúchos e argentinos. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira. Dia de fechamento de janela de transferências, de muitas informações em relação ao mercado da bola. Mas eu, como sempre, começo aqui falando de futebol. O Inter enfrenta neste sábado, às 9h30 da noite, a equipe do Caxias, podendo até perder por 1-0, que ainda assim se garante na próxima fase, na final do Campeonato Gaúcho. O time do Inter deverá ter Antony, Brian Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabei. O meio-campo de Fernando ou Ronaldo, Bruno Henrique, Vitinho, Carboneiro e Gustavo Prado, com o Ener Valencia na frente. Esse o provável time do Inter para encarar neste sábado a equipe do Caxias pela semifinal do Campeonato Gaúcho, tá? Dito isso, muitas informações em relação à janela, tá? Ela já é fechada, o Inter não pode a partir de agora contratar mais ninguém de fora do país para inscrever no futebol brasileiro. E as últimas negociações de chegada fecharam, mas o Inter também confirmou e anunciou uma saída, a do atacante Wanderson, que agora é jogador definitivo do Cruzeiro. Ele assina lá em BH na negociação que, na visão do Internacional, deu ao clube 2 milhões de euros, entre o abatimento da dívida que o Inter tinha com o Cruzeiro em relação ao Wesley e também o repasse de luvas que o Inter tinha a pagar para Wanderson e que agora quem vai pagar é a equipe do Cruzeiro. O negócio ao todo, na visão do Internacional, gira na casa dos 2 milhões de euros, tá? Dito isso, além dessa saída, chegadas aconteceram, e 2 delas a gente esperava. Juninho, zagueiro de 30 anos de idade, foi anunciado com contrato até o final de 2027, chega no Internacional já nos próximos dias para disputar posição com o Vitor Gabriel. O Inter pagou 1,5 milhão de euros ao Midtjylland da Dinamarca por este jogador, na verdade vai pagar em 3 parcelas de $500 mil. E o outro jogador é o Diego Rosa, 22 anos de idade, meio campista, é volante, mas lá no Lommel da Bélgica, onde ele jogava, ele estava atuando em um setor um pouco mais adiantado, e eu gravei um vídeo sobre o Diego Rosa na tarde desta sexta-feira, é só conferir aqui no canal, tem imagens do Diego Rosa fazendo muitos gols pela equipe do Lommel, e isso chama a atenção. Eu falo sobre a contratação dele nesse vídeo que eu gravei na tarde de sexta-feira, tá? E a última contratação foi anunciada pelo Internacional às 10h20 da noite. E pegou absolutamente todo mundo de surpresa. Era um reforço que não havia sido especulado, de um jogador que, é verdade, estava livre no mercado. Eu falo de Oscar Romero. O meia Oscar Romero, paraguaio, que é irmão do Ángel Romero, que joga na equipe que estava na equipe do Corinthians. 32 anos de idade, tem o Oscar Romero, e ele agora assina com o Internacional com um contrato de uma temporada. No ano de 2024, ele estava no Botafogo e participou do elenco, que foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Ele tem 19 jogos pelo Campeonato Brasileiro, por exemplo,
6 jogos pela Libertadores. Além de participações pela Copa do Brasil, ele teve atuação, ele teve participação no título da Libertadores e no título do Campeonato Brasileiro. Era reserva, é verdade, do Botafogo. E agora chega o Internacional com um contrato de uma temporada. Pode jogar como um meia pelo lado, mas também como um meia centralizado, canhoto, muito técnico, o Oscar Romero, que agora é jogador do Internacional, uma contratação que absolutamente ninguém esperava, tá? Como ninguém esperava, os dois negócios que acabaram melando. O Inter tinha 2 situações que a gente dava como quase certas, a saída do Thiago Maia para o Santos e a chegada do Elian Irala. E por razões diferentes, esses 2 negócios, eles melaram. Santos e Thiago Maia não chegaram ao final da negociação em função de garantias bancárias, que o Flamengo, que é um clube que vai receber a dívida que o Inter tinha, vai receber do Santos. O Flamengo não chegou a esse acerto com o Santos, porque o Flamengo exigiu garantias bancárias para o clube santista pagar. E o Santos não conseguiu fazer a tempo essas garantias bancárias e o negócio acabou melando. O Inter não confirma oficialmente ainda, tá? Mas deve aguardar Thiago Maia para a próxima semana em Porto Alegre para ele se juntar ao elenco e, enfim, quem sabe até integrar o grupo nas finais do Campeonato Gaúcho. Lembrando, a janela reabre no dia 10 de março até 11 de abril. E o Inter tem mais um espaço ali para fazer negócios com jogadores, inclusive, que estão fora do cenário do futebol, que estão dentro, aliás, do cenário do futebol brasileiro. E o Thiago Maia pode ser uma negociação neste período. Cabe saber se o Inter vai querer de novo abrir conversas com o Santos ou se vai, enfim, ficar com o Thiago Maia até o fim do ano, principalmente porque o fato do negócio do Thiago Maia caiu pode ou não ter influenciado no fato do Inter não ter acertado com Irala, volante argentino do São Lourenço. Em determinado momento da tarde, a informação vazou de que estava tudo certo e que os dois clubes estavam trocando minutas contratuais. Acontece que o negócio não saiu. E não saiu por algum motivo misterioso. Do lado do Inter, vem a informação de que o São Lourenço tentou, em cima da hora, trocar cláusulas desta negociação. E isso irritou o Internacional e, por conta disso, o negócio não saiu. E que, inclusive, ficou um clima, de certa forma, um pouco inviável para que se retomem essas conversas no meio do ano, por exemplo, e o Irala possa ir para o Internacional. O negócio não saiu. E o negócio não vai sair agora, porque a janela fechou. Então o Inter vai ficar, de fato, sem o Irala, pelo menos, para esse primeiro semestre de 2025. Preserva a grana que iria investir para compra, mesmo que fosse depois de uma opção do jogador, e por enquanto mantém o Thiago Maia e uma coisa pode acabar influenciando na outra, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, vou passar odds deste sábado do Campeonato Gaúcho Internacional enfrentando a equipe do Caxias. A odd do Inter, ela é baixíssima, 1,25. Empate 4,9, Caxias está pagando 11. E tem também Juventude e Grêmio. A odd do Juventude, ela é um pouco maior, 3,3. Empate 3,5, Grêmio está pagando 2. Joga lá na KTO com responsabilidade, te diverte. É um site para você se divertir. Lembrando que apostas podem fazer com que você perca dinheiro e é um site proibido para menores de 18 anos. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!